Oi pessoal! Hoje a nossa aula vai ser sobre um pensador que é considerado o pai da física. Isso mesmo, Isaac Newton. Então, se prepara, fica aí, curte, compartilha e comenta aí embaixo o que vocês acharam da aula, tá bom? Se inscreve no canal, não esquece! Você está assistindo Ciência em Casa, preparados? Pessoal, na aula sobre Isaac Newton, nós vamos contar algumas coisas que aconteceram e por que ele é considerado o pai da física. Seus estudos se basearam muito nos conceitos de movimento. Então, para a gente falar sobre isso, vamos para um lugar um pouco melhor. Exato, estamos numa estrada. Aqui mesmo, para a gente entender um pouquinho como funciona o movimento, vamos usar exemplos simples. O melhor exemplo de movimento que a gente conhece desde que a gente é pequenininho, qual é? É o carro. Isso. E nós vamos falar dele, tá bom? Bom, Newton criou várias leis e essas leis são as leis que determinam como os movimentos acontecem. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Se você não conhece a lei da inércia, não sabe nada sobre movimento, vai lá, aqui no card está aparecendo o vídeo sobre movimento, tá bom? A gente explica os conceitos e como que chegamos na lei da inércia. Então, vai lá e assiste. Pessoal, a lei da inércia, repassando rapidamente, ela diz o quê? Que um corpo em repouso vai ficar como? Em repouso. E se ele estiver em movimento? Ele vai continuar em movimento para sempre, a menos que aconteça uma força. Se houver uma força para o corpo que está em repouso, ele entra em movimento. E o corpo que está em movimento vira repouso. Se houver força. Sem forças, eles não mudam seu estado natural. Isso é o que diz a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Tudo bem? Vou convidar vocês a fazerem uma experiência bem simples. Para ela, basta um copo, uma folha de papel e uma moeda. De preferência, moeda de 50 centavos, porque ela é um pouquinho mais pesada, tá bom? Se você colocar o copo, o papel e a moeda em cima, assim, isso, você vai ver que o sistema fica em repouso. Repare bem na sua moeda. Ela não está em repouso? Pois é, se você tirar a folha bem rápido, o que vai acontecer com essa moeda? Na verdade, na direção horizontal, ela não tem forças aplicadas sobre ela. Ou seja, a hora que a gente puxa esse papel, ela cai. Porque ela não vai se movimentar. Como não tem força, ela tende a permanecer em repouso. E esse repouso é na direção horizontal. Porque na vertical tem uma forcinha, não tem? Isso, essa força que chama peso, faz com que ela caia no copo. Entenderam? Por que a moeda caiu então? Por que ela não foi junto com o papel? Porque não tinha força na horizontal atuando sobre ela. Ou seja, não teve força, ela estava em repouso e permaneceu em repouso. Bom, pessoal, entendemos a lei da inércia, podemos partir para a próxima lei. Não esqueçam, existe uma paródia de inércia muito legal, vou desafiar vocês, hein? Bom, a segunda lei de Newton, ela fala sobre o princípio fundamental da dinâmica. O nome é muito bonito, né? Mas o que será que quer dizer isso? Princípio fundamental da dinâmica. Bom, princípio é o começo. Fundamental porque é a coisa mais importante. Da dinâmica. O que é dinâmica? Movimento, muito bem. Ou seja, é o princípio do movimento. E ele é super simples da gente entender. Embora o nome seja difícil, o conceito é muito simples. O carrinho não está em repouso? Então, se eu aplicar uma força nesse carrinho,
O princípio fundamental da dinâmica ou a segunda lei de Newton diz o quê? Que a força, ela é para o mesmo sentido e para a mesma direção que a aceleração do corpo. E se eu aplicar a mesma força em corpos de diferentes massas, o mais leve vai ter uma aceleração maior, certo? Ou seja, é proporcional à massa. Quer dizer o seguinte, simples assim, ó. Resultante é massa vezes a aceleração. E a direção, o sentido da resultante é o mesmo que a direção e o sentido da aceleração. Sendo assim, a gente já entendeu a primeira lei de Newton e a segunda lei de Newton. Para terminarmos, falta só a terceira lei de Newton, que é uma das mais importantes. Falamos até agora, primeiro, sobre os conceitos de movimento ou repouso. Depois, a gente falou sobre o que muda esse conceito, que é a força. E agora, a gente vai falar sobre a interação dos objetos no mesmo lugar. Por exemplo, quando eu tenho dois objetos, um que aplica a força e outro que recebe a força. Então, para ter a terceira lei de Newton, que chama-se ação e reação, a gente precisa de dois corpos. Não são corpos, dois corpos, quaisquer corpos. A gente representa geralmente como um bloquinho. Então, dois corpos. Se A aplica em B uma força, isso quer dizer que B aplica em a mesma força, com a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Isso aí. Essa é a terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Lembra sempre que a gente precisa de dois corpos, tá bom? Vamos dar um exemplo bem legal de ação e reação? Existem vários no nosso dia a dia, mas o mais simples deles é o seguinte: eu tô aqui em pé, não tem força horizontal nenhuma atuando sobre mim, mas tem uma força vertical atuando sobre mim, não tem? A força peso tá me puxando lá pro centro da terra. E eu tô em pé porque aqui tem um chão que tá aplicando uma força para cima igualzinha. Se eu pulo, o que acontece? Eu aplico no chão uma força um pouquinho maior. E o chão aplica em mim uma força igual de volta. Gostaram? Então, pensem aí, olha, o chute na bola, a raquete na bolinha de tênis. Existem vários exemplos. Conta aqui embaixo algum exemplo da terceira lei de Newton que você conhece, tá bom? Tchau, espero que vocês tenham gostado. Ele falou muito. E isso é muito importante para o nosso dia a dia. Vocês sabem, vou convidar vocês